Os Simpsons. O episódio se inicia com Marge e Homer em um momento íntimo. Entretanto, Marge fica desanimada e preocupada com a falta de disposição do marido nessa situação, que apesar de parecer interessado, não encontrava forças nem para levantar da cama ou beijá-la sem ficar totalmente ofegante, acabando por dormir totalmente exausto apesar do pouco esforço que fez. No dia seguinte ao chegar do trabalho, animado e planejando ir ao bar do Moe após o jantar, Homer se depara com a nova dieta que Marge havia preparado para ele com a ajuda de uma nutricionista, o que o levou a reclamar falando que não poderia iniciar uma nova dieta, pois ainda havia todas as antigas que ele não tinha terminado. Porém, Marge diz que a falta de energia dele na noite anterior a deixou preocupada e o marido resolve dar uma chance à dieta, que consistia em comer um pimentão cada vez que sentisse fome, levando como base a experiência pessoal da nutricionista que estava o atendendo, que, segundo ela, pesava 180 quilos antigamente, mas com a dieta do pimentão havia perdido muito peso, o que terminou de convencer Homer a aceitar, até mesmo fazendo comer o primeiro pimentão ali mesmo. Em seguida, as próximas cenas mostram como Homer estava se dedicando à dieta. A primeira, no estádio com a família durante um jogo. Bart pede um cachorro quente a um vendedor e Homer 3 pimentões a outro. Em seguida, a segunda mostra o Simpson em um local com máquinas que vendem comida, comprando um pimentão. Por fim, no bar do Moe, que preparou um drink especial para Homer, usando pimentão. Porém, o Simpson menosprezou a bebida, sendo expulso pelo barman em seguida. Depois disso, chegou o momento de Homer se pesar e ver os resultados que a dieta o fizeram alcançar. Porém, contrariando as expectativas, ele ganhou 3 quilos. Na tentativa de se justificar, ele fala que os músculos pesam mais que a gordura. Porém, a nutricionista fala que no corpo do Homer só há gordura. Marge questiona se ele estava trapaceando na dieta, o que o deixa indignado e dá a desculpa perfeita para sair do local, deixando Marge e a nutricionista decepcionadas. No momento seguinte, Marge foi ao quarto deles e estava jogando as roupas de Homer para fora do guarda-roupa, à procura de comida escondida. Bart entra no quarto e questiona o que a mãe estava fazendo. Ela explica que procurava por provas, pois o marido estava trapaceando na dieta. Logo, Homer entra no quarto debochando da atitude da esposa e fala que ele também procurava por algo, um pimentão do qual ele não gostava, mostrando-o em suas mãos e dizendo que poderia ser aquele. Porém, após o morder, diz que não era e sai rindo. Na cena seguinte, Lisa e Bart assistem à TV, enquanto se comparam em tom ofensivo com as pessoas do programa que assistiam. Marge entra na sala dizendo que eles deviam parar com aquilo, pois os dois já haviam se xingado. Porém, Bart reclama, pois Lisa se saiu melhor. Logo, um comercial chama a atenção da mãe, pois se tratava de um programa de investigação de possíveis traições. Marge pensa que esse programa poderia ajudar com a traição à dieta de Homer, logo colocando as crianças para fora para conseguir dar um telefonema de adulto. Os dois vão ao Parque Nacional de Springfield com suas bicicletas e Bart fala que não sabia da existência daquele parque. Porém, Lisa o lembra que ele fez um trabalho sobre o local na semana anterior. Mas o garoto afirma que a internet que fez o trabalho, ele havia apenas o entregado. Enquanto isso, na casa dos Simpsons, Marge conversava com a equipe de produção do programa e contava sobre a sua situação com Homer, chegando a chorar em frente às câmeras, o que foi incentivado pelo produtor, pedindo apenas que ela ficasse em outro ângulo. No parque, Lisa e Bart encontram Martin, que realizava uma escavação arqueológica. Bart debocha e fala que só um maluco faria algo assim em pleno sábado. Porém, Lisa se anima e pergunta se pode ajudar, o que foi respondido com entusiasmo por Martin, que convidou até mesmo Bart para se juntar a eles. O Simpson fez piadas de duplo sentido e a irmã o repreendeu afirmando que o colega não entenderia, o que irrita Bart, que resolve sair do local e deixar os nerds fazendo escavação. Porém, logo ele encontra um homem dormindo no parque, com o cabelo preso por um osso. Então, o garoto resolve pegar o osso e armar algo para enganar Martin e Lisa. Logo ele vai à dupla, animado contando sobre a descoberta que fez, os levando até o local. Ele acaba fazendo com que Martin caia no penhasco e, na intenção de ajudar o garoto, Lisa tenta estender um pedaço de madeira para ele se segurar. Porém, ao cutucar suas costas para tentar acordá-lo, acaba o empurrando para baixo, fazendo sua queda ser ainda maior.
Bart foge desesperado com sua bicicleta, utilizando a campainha dela como distração, deixando Lisa para trás. Logo os irmãos chegam em casa, com Lisa falando que Martin poderia estar gravemente ferido e Bart diz que eles deveriam assistir algo e liga a TV que passava um desenho, o acalmando momentaneamente. Porém, a programação logo mudou para a notícia de que Martin havia caído bem em frente à toca de um puma, que havia devorado o garoto. O que deixou os irmãos Simpsons totalmente apavorados. Bart decide que deveria se entregar, pois nunca havia feito nada tão grave como aquilo. Porém, Lisa falou que ele não podia fazer aquilo pois acabaria levando como cúmplice e ela não queria ser presa. Usando seu poder de convencimento, ela conseguiu fazer o irmão não falar nada. Marge entra na sala e estranha o comportamento dos filhos, pensando que deveria conversar com eles sobre isso, pois eles estavam agindo de forma muito estranha. Porém, acaba vendo Homer se arrumando para sair e ele diz que precisava ir à usina, o que não fazia sentido pois era quase fim da tarde de sábado. Não convencida com a desculpa de Homer, ela resolve ligar para a produção do programa e pedir que eles sigam seu marido, esquecendo totalmente de Bart e Lisa. Na escola, uma homenagem a Martin foi organizada, contando com o discurso do diretor sobre ele e até mesmo um tributo em vídeo feito pela equipe de audiovisual da qual ele fazia parte. Durante o evento, Bart comenta que não se sentia bem e que estava muito arrependido, porém Lisa pede para que ele se controle, pois haviam pessoas olhando. Nelson começa a se perguntar sobre a situação, pois não fazia sentido Martin ficar tão próximo do penhasco a ponto de cair, já que ele tinha medo de altura. Os outros valentões notam as dúvidas de Nelson e começam a bater nele, porém ele estava tão perdido em seus pensamentos que nem notou. Enquanto isso, Homer entrou em um restaurante e começou a se servir da maior quantidade possível das comidas do local, enquanto um cinegrafista o gravava escondido. No dia seguinte, o zelador Willie jogava as coisas do armário de Martin no lixo, porém, Bart as recupera e leva para casa. Enquanto Nelson estava no parque investigando, na tentativa de encontrar alguma prova do que realmente aconteceu ao colega. Na casa dos Simpsons, Homer senta na sala com salgadinhos e molho em uma maleta para comer sem que Marge o encontrasse. Porém, ele logo é surpreendido pelas crianças, levando cada um deles a disfarçar seus segredos e sair rapidamente antes que Marge os encontrasse. Após isso, Homer alugou um quarto para poder comer carne de cordeiro sem preocupações de ser encontrado. Em uma cena tão deplorável e estranha, que contrariando sua forma de agir, o diretor do programa mandou que a câmera fosse desligada, pois aquilo já era demais, até mesmo para eles. À noite, Homer vai a um restaurante e pede um pudim gigante, porém junto da produção do programa Marge chega ao local, ouvindo as desculpas do marido, que acabam por a comover, fazendo com que perceba que o produtor não queria verdadeiramente ajudar seu casamento. Fazendo com que o casal Simpson finalmente se reconcilie e a equipe saia do local, prometendo fazer Marge parecer louca no episódio. Enquanto isso, Lisa vai ao quarto de Bart para contar seu plano para os dois conseguirem se livrar da culpa do acontecido com Martin, porém acaba percebendo que o irmão não estava lá, após ler um bilhete. Rapidamente ela vai até a casa de Martin e se encontra com Bart organizando a estufa de borboletas, para finalizar o projeto que o colega não conseguiu. Lisa se desespera com a culpa consumindo, porém logo eles notam que as borboletas estavam saindo dos casulos. Levando um susto ao ouvir a voz de Martin dando as boas-vindas e anunciando que colocaria um fundo musical para ambientar o local, porém se tratava apenas de uma gravação, que logo foi desligada, mas a música continuou, mesmo com o aparelho desligado. Lisa surta novamente e começa a procurar a origem do som em todo canto, porém acaba derrubando sobre ela néctar que atrai as borboletas, fazendo com que ela quase esmagasse uma que ficou presa em sua sandália. Percebendo o que ia fazer e recobrando a calma, ela fala a Bart que precisavam confessar e anuncia que era culpa deles o que havia acontecido ao Martin. Momento em que a música para e Nelson aparece, mostrando que era ele quem estava tocando. Lisa tenta seduzir Nelson, para que ele não a entregue, porém ele estava irredutível e falou para ela guardar aquilo para o diretor da prisão. Entretanto, Martin aparece, revelando que não estava morto, apenas tinha ficado preso em uma ilha no meio do lago. Demorando algumas horas para construir uma jangada para sair do local e 3 dias para fazer a saia de folhas que estava usando.
Logo depois de terminar a explicação e maravilhado em como sua saia havia ficado bonita, ele começou a dançar para comemorar. O episódio termina com Nelson dando um soco no braço de Martin para ele parar de dançar com a saia e fala que estava feliz por ele estar vivo. Lisa fala que apesar de sua boa aparência, ela ainda possuía sentimentos bem obscuros e Bart fala que não é divertido matar um nerd.